Então, bom dia, sejam bem-vindos à nossa prática do nosso segundo encontro de final de semana com o tema de anatomia do yoga. Hoje a gente vai trabalhar bastante essa conexão do nosso quadril com a nossa coluna, questões até de hérnia de disco. Então, eu quero fazer uma prática bem baseada na saúde da nossa coluna. Então, para a gente começar, vamos sentando numa posição confortável. Se tiver um bloquinho ou uma almofadinha, já deixa por perto. Vem sentando numa posição confortável. Deixa a coluna alinhada. A gente vai começar fazendo pequenos movimentos no quadril, uma báscula. Então pensa nessa pelve como se fosse uma bacia, que vai jogando água para trás e jogando água para frente. Vai jogando água para trás e jogando água para frente. Para trás e para frente. Depois de um lado e do outro. Então a gente empurra bem um isquio contra o chão e depois o outro. Um isquio contra o chão e depois o outro. E agora a gente vai fazendo um movimento circular nessa pelve. Tenta empurrar um isquio contra o chão, aproxima a pubis, o outro isquio e o cóccix. A gente está só fazendo uma preparação para sentar para fazer um pranayama. Então, leva o cóccix na direção do chão, leva um isquio, o outro. E aí a gente inverte o sentido, vem fazendo esse movimento bem redondo, mas tenta se concentrar para o movimento acontecer mesmo lá na pelve, não ser só o tronco que vai rodando. Aproxima a pube, um isquio, o cóccix e o outro isquio. E aí a gente vai parando no centro, vem fechando os olhos. E vem trazendo a tua consciência à respiração. Esse mantra, ele tem um tempo adequado para a gente trabalhar com um pranayama. Só ver se ele não está terminando. Então, quando ela começar a vocalizar, a gente inspira. E aí a gente exala quando ela canta de novo. Então, inspira. E exala. Inspira. E exala. Inspira. E exala. Segue conforme o ritmo do mantra. E agora percebe essa conexão do nosso assoalho pélvico com o nosso diafragma na respiração.
Percebe na inspiração, o diafragma expandir, o assoalho pélvico descer. E na exalação, se recolhe, o assoalho pélvico se eleva. Inspira, desce, expande. Exala, recolhe, sobe. Inspira, desce, expande. Exala, se recolhe. Só mais um ciclo. E agora sim, a gente vem trazendo as mãos unidas em frente ao coração. Mantém os olhos fechados. Faz uma inspiração profunda e solta o ar pela boca. E agora sim, a gente vocaliza juntos o mantra Om. Inspira. Om. Pode ir abrindo os seus olhos. E agora a gente vai iniciando nos nossos movimentos. Então, inspirando, a gente eleva os braços. E aí a gente vai deslizar um braço lá para cima e depois o outro. Então, vamos pensar na saúde da nossa coluna, que a gente tem que dar um espaço aqui, ó, entre nossas costelas e o nosso quadril. Para nossa lombar estar confortável e feliz. A gente vai ganhando esse espaço. Então, imagina que a gente quer crescer, leva as mãos lá na direção do teto. Um lado e o outro. Um lado e o outro. E aí a gente faz uma flexão agora lá para o nosso lado direito. Pode fazer esse movimento de descer um pouquinho mais e voltar com aquela intenção de deslizar os tecidos. De hidratando a nossa face. Com suavidade, um movimento mais intuitivo. E aí sim a gente vai ganhando espaço. Leva a mão para longe, empurra o isquio no chão. E aí a gente vai flexionar o cotovelo, apoiar a mão lá na nuca para cuidar também da nossa cervical, dando espaço. Ó. Então coloca a mão na nuca como se a gente fosse separar a cabeça do pescoço. E aí a gente faz movimentos suaves, olhando para cima e olhando para baixo, mas preservando o espaço lá na cervical. Bem suave, bem de leve, bem consciente. E agora a gente vai aumentar um pouco esse movimento, mas quem vai fazer agora é a torácica, não só a cervical. Então gira todas as suas costelas para cima e para trás. E aí a gente leva o cotovelo lá na direção do joelho oposto. Inspira, abre. E exala, leva o cotovelo lá na direção do joelho. Fica aqui um pouquinho e sente o espaço lá entre o teu isquio direito e o cotovelo direito. Inspira e exala. Desculpa, eu falei errado, né? Eu achei que estava fazendo o espelho de vocês. Então, o seu isquio esquerdo e o cotovelo esquerdo. Inspirando, retorna. E relaxa. Agora a gente faz a flexão para o lado esquerdo. Começa o movimento deslizante, intuitivo, permitindo que
os tecidos vão se hidratando. Muito bom. E aí a gente para, empurra o isquio direito contra o chão, a mão direita vai para longe, cresce, respira. E aí sim a gente traz a mão lá na nuca e como se fosse separar a cabeça do pescoço. Começa um movimento suave, mais na cervical, preservando o espaço. Vai respirando. Muito bem. E agora sim a gente amplia o espaço, leva o cotovelo lá atrás, a torácica entra no movimento. Faz essa torção, levando o cotovelo no joelho oposto. E abre. Sente a torácica movimentando junto. Só mais uma vez, de forma dinâmica. E agora a gente permanece com o cotovelo lá na direção do joelho e sente esse espaço entre o cotovelo e o isquio oposto. E respira, retorna devagarinho e relaxa. Agora a gente vai fazer um movimento específico para nossa cervical. A gente vai desenhar um 8 deitado, símbolo do infinito, com a ponta do nariz. Faz um movimento bem pequenininho. Esse movimento ajuda a hidratar os nossos discos. E aí a gente vai ampliando esse movimento e vai, convidando nossas escápulas para se movimentarem junto. Vai ampliando e trazendo esse deslizamento lá nas nossas escápulas também. Vai. Muito bom. E vem parando no centro, bem devagarinho. Agora a gente inspira, a gente inicia aqui, cotovelo, palmas das mãos. A gente vai inspirar, expande o tórax e aproxima as escápulas lá atrás. Traz bem a intenção de deslizar as escápulas. E exalando, arredonda a coluna, toca cotovelo e palma da mão. Inspira, abre, sente essas escápulas deslizarem. Exala, fecha. Só mais uma vez, inspira. E exala. De novo, inspirou, abre. Exalou, fechou. Agora mantendo cotovelos e palmas das mãos unidas, vou fazer de ladinho para vocês entenderem. A gente vai elevar, inspira, eleva o cotovelo e eu quero que você sinta a escápula deslizar para baixo. Exala, desce os cotovelos e deixa as escápulas deslizarem para cima, como se os ombros fossem lá nas orelhas. Inspira, o cotovelo vai para cima, as escápulas vão para baixo. Cotovelos para baixo, escápulas para cima. Vem trazendo esse deslizamento. E vem subindo, sobe um pouquinho mais. E desce. Não faça um movimento só no braço. Permita que a escápula deslize lá no tronco. Então, as escápulas sobem quando o braço desce. Escápulas descem quando o braço sobe. Só mais uma vez. E parou no centro. Agora, quando a gente subir, inspira, vai lá em cima. Agora a gente abre só os cotovelos,
Faz um triângulo lá com as mãos e volta. Desceu. Subiu. Deixa as escápulas se movimentarem junto. Afasta os cotovelos, as escápulas se aproximam. Aproxima os cotovelos, as escápulas se afastam. Desce os cotovelos, as escápulas sobem. Sobe o cotovelo, escápula desce. Inspira e exala. Sente suas escápulas se movimentando. E vai. E relaxa. Solta os braços, relaxa as escápulas, porque às vezes quando tem rigidez, esse movimento pode ser intenso. Muito bom. Se tiver uma almofadinha no quadril como eu tinha, pode ir tirando. A gente vai apoiando os pés no chão. Vamos soltar um pouquinho nosso quadril, nossos glúteos. Então a gente vai fazer esse movimento como se fosse um para-brisa, mas não pensando lá no joelho. A gente está pensando em massagear os glúteos, ó. Então eu tô pode até apoiar os cotovelos no chão, fica melhor. Então eu tô querendo massagear meus glúteos para ir liberando meu piriforme, meu ciático. A gente vai falar bastante do ciático hoje. E aí a gente vai parar, ó, bem em cima do glúteo direito. E a gente vai fazer movimentos circulares aqui, realmente fazendo uma massagem do glúteo no chão. A gente vai fazer movimentos circulares e tenta achar bem a sua carne. Não vai fazendo esse movimento no osso porque é desconfortável. E agora a gente vai lá do outro lado e vai massagear o glúteo. E tenta ir soltando rigidez dessa musculatura. O glúteo deve ser forte, não tenso. E aí a gente para no centro e faz uma mexidinha assim, ó, para os glúteos soltarem, quadríceps soltar, posterior de coxa soltar. Tipo, deixa a musculatura balançar mesmo. E daqui a pouco a gente vai pedir para ela abraçar os ossos, então deixa ela soltar. E agora sim, pode tirar os cotovelos lá do chão e a gente amplia o movimento fazendo esse para-brisa mais completo. Vai descendo os joelhos para um lado, depois para o outro. E aí a gente, quando a gente descer, ó, leva o joelho lá longe, ó, e volta. Vai e leva o joelho lá longe, dando espaço nesse encaixe, ó, do fêmur. Mais uma vez, leva longe e volta. Leva longe. Vai e volta. E agora a gente vai parar com os joelhos para um dos lados. Traz a mão aqui na crista ilíaca e começa esse movimento de trazer ela à frente e retorna. Traz à frente e retorna. Traz à frente, retorna. Só mais uma vez trouxe à frente. Então a gente traz tudo que a gente consegue, ó, da pelve aqui na frente, eleva os braços e continua esse movimento na espiral até a gente tocar os cotovelos lá no chão. E agora aqui a gente vai fazer um movimento do gato. Inspira, abre o peito, exala, arredonda. Ele é bem mais limitado, mas tenta ir ganhando espaço. Inspira e exala. Muito bom. Volta devagarinho. A gente transfere as pernas lá pro outro lado. Eu vou virar só para não ficar de costas para vocês. Mão lá na crista ilíaca e a gente começa a soltar esse quadril. Vai e volta. Vai e volta. Vai.
E aí a gente vai com o quadril à frente, eleva os braços, mantém essa espiral no corpo todo. Toca as mãos, os cotovelos lá no chão. E inspira e exala. Inspira e exala. E só mais uma vez. Inspirou e exalou. Volta devagarinho. Muito bom. Não sei os quadris de vocês, mas para mim instala tudo: quadril, joelho. E aí a gente vai passando as mãos lá na frente, apoia os joelhos no chão. A gente vem para 4 apoios. Vamos liberar um pouquinho os nossos pés, nossos tornozelos. Então eleva os pés do chão, vem trazendo movimentos circulares lá no tornozelo. Isso se não gerar desconforto para os teus joelhos. Inverte o sentido. Muito bom. E aí a gente apoia os dedos dos pés no chão e vem fazendo esse movimentinho de descer o quadril e retornar. Desce o quadril e volta. E aqui eu quero que você sinta a intenção de alongar a sola dos pés. Alongar a parte dos dedos dos pés, dar uma esticadinha na nossa face plantar, para não ter nenhum problema nesses pés. E aí, pés bem ancorados no chão, a gente vai fazer um movimento para liberar um pouquinho mais o quadril. Então, a gente vai trazer o pé para a lateral, abre o joelho, desce o quadril, volta o joelho, volta o pé. Vai o pé, abre o joelho, volta e retorna. Vai e volta. Muito bem. Outro lado, leva o pé, abre o joelho, desce o quadril. Volta o joelho e volta o pé. Abre o pé, abre o joelho, volta e volta. Só mais uma vez. Muito bom. Agora só mais um para o quadril. Vamos trazer o nosso joelho direito, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai cruzar o joelho direito à frente do joelho esquerdo. E aí a gente vai brincar, ó, de afastar as canelas lá atrás e aproximar. Afasta os pés e aproxima. Afasta os pés e aproxima. Só mais uma vez, afasta e aproxima. E agora a gente vai afastar, deixar a pontinha dos dedos lá na frente e alongar com a intenção de crescer, ganhar espaço. E volta devagarinho. Agora o joelho que estava lá na frente, ó, vai lá por trás. Agora o joelho esquerdo fica à frente. E aí a gente brinca de afastar, descer o quadril, volta para cima. Vai e volta. Vai e volta. Só mais uma vez. E aí fica com a pontinha dos dedos e ganha espaço. Faz um trabalho lá no nosso sacro, lá perto dos nossos isquios, é uma abertura de quadril diferente. E volta devagarinho. Agora o nosso pé direito vai lá na frente e começa o movimento de deslizar para frente e para trás. Se sentir desconforto no joelho da perna de trás, coloca um cobertorzinho ou dobra o tapetinho. Lembra? A gente não deve sentir desconforto nas nossas articulações.
E agora a gente vai descer ó, o nosso quadril, ancorar nossa mão esquerda no chão, elevar o joelho direito lá de trás. Inspira, eleva o braço direito e a gente faz uma torção. Aqui a gente dá uma balançadinha para a gente acionar aquele potencial de força elástica no nosso corpo. E aí as mãos vêm lá para o chão, o pé fica entre as mãos. E a gente pode brincar de flexionar o joelho da frente e estender. Flexiona e estende. E quando a gente estende, ó, pode puxar os dedinhos do pé para cima. Vai e volta. Já preparando o nosso corpo para as posturas em pé. E a ideia é se o joelho de trás no chão, o pé volta lá para trás. Muito bom. Agora tudo pro outro lado, pé esquerdo à frente. Primeiro esse movimento para frente e para trás. Mantendo o joelho no chão. Respira. E agora os pés firmes lá na frente, o pé esquerdo firme lá na frente, joelho flexionado. Primeiro a gente faz a torção, desculpa. Inspira. A gente vai elevando o nosso joelho lá de trás do chão, eleva o braço esquerdo e a gente faz a nossa torção. Sente esse potencial elástico no teu corpo. Voltou o braço, o pé fica entre as mãos e agora sim a gente estende a perna da frente e flexiona. Estende, puxa os dedos do pé na sua direção e flexiona. Estende e flexiona. Só mais uma vez. Estende e flexiona. Muito bom. Agora esse pé esquerdo que está aqui na frente vai lá para trás. E a gente já entra num Adho Mukha. E aqui a gente flexiona um joelho, depois o outro. Vem preparando o teu corpo, traciona a sua coluna, ganha espaço entre os isquios e a sua cabeça. Imagina como se fosse uma cachoeira de prana nutrindo cada disco da sua coluna. Deixa essa tração acontecer na coluna. Suga o abdômen para dentro e para cima. A gente apoia os joelhos no chão só para a gente refinar essa ação do abdômen, para a gente trazer essa proteção lá dos nossos bandas. Ancora os dedinhos dos pés no chão. Inspira, abre o peito. Exala, arredonda a coluna e a gente vai tirar os joelhos do chão. Ó. Tira um pouquinho os joelhos do chão, recolhe o abdômen, arredonda a coluna. Toca os joelhos no chão, inspira, abre o peito. Exala, arredonda a coluna, tira os joelhos do chão e suga o abdômen. É essa a intenção de ação dos bandas lá no abdômen que eu quero que vocês tragam nas posturas a partir de agora. Exala, empurra o chão, tira os joelhos, ó, e suga o abdômen para dentro e para cima. Mais uma vez, inspira, abre o peito. E agora a gente vai lá pro Adho Mukha, cresce e suga o abdômen. Só não arredonda a coluna, suga o abdômen e cresce a coluna. Muito bom. Agora devagarinho vem caminhando com os pés na direção das mãos. Solta completamente. Balança para um lado e para o outro, solta qualquer rigidez. E aí a gente vem desenrolando a nossa coluna vértebra por vértebra. Tenta ir sentindo esse rolinho ó, que vem acontecendo. Inspira, abre o peito. Exala, flexiona os joelhos, cola o abdômen lá nas coxas.
E aí vem desenrolando a coluna bem devagarinho. Aqui eu quero que vocês sintam a diferença de uma flexão acontecendo na coluna e de uma flexão acontecendo no quadril. Então vamos fazer agora a flexão acontecendo bem no quadril. Coloca aqui as mãos nas virilhas, ó. Inspira, abre o peito. Exala, a gente desce retinho com a nossa coluna. E aí sim a gente completa a flexão. Primeiro ela acontece no quadril e aí sim a gente completa a flexão com a coluna. E aí a gente traz as mãos lá nas cristas ilíacas de novo, retorna metade do caminho com a coluna bem esticadinha. E retorna até lá em cima com a coluna bem esticadinha. Aqui o foco foi no quadril. Agora a gente vai fazer um movimento ondulatório com a coluna. Inspira, abre o peito, exala, começa a arredondar pela coluna, pela cabeça. Vai redondinho, redondinho, redondinho. E desce. Vai lá embaixo, completa quadril e coluna. E agora a gente retorna redondinho também. São trabalhos diferentes, igualmente importantes. Inspira, retorna. Esse movimento ondulatório ele é mais para hidratar e lubrificar. Ele acontece mais nesse aquecimento do asana. Agora a gente trabalha mais a flexão a partir do quadril. Então inspira, leva os braços. Exala, flexiona a partir do quadril. Leva as mãos lá nas pernas ou no chão. Inspira, cresce a coluna. Exala, mãos firmes no chão, pé direito atrás, pé esquerdo. Se precisar, toca os joelhos no chão e desce em câmera lenta. Agora eu vou ensinar uma variação para quem tem algum problema sério na lombar. Então a gente vai sugar o abdômen do chão, como se a gente fosse fazer uma ventosa aqui, tá vendo? Tira o umbigo do chão. Os glúteos vão lá na direção dos calcanhares e puxa, ó. O abdômen sai do chão e relaxa. Mais uma vez faz essa ação como se fosse uma ventosa. O abdômen para dentro, para cima, a pubis empurra o chão, os glúteos na direção dos calcanhares e relaxa. Só mais uma vez essa ação. Então puxa, cria um vácuo, suga o abdômen e agora abre o peito aqui, mantendo essa sucção do abdômen. Tira as mãos do chão para não subir com os braços e subir com a força da própria coluna. Mãos firmes no chão. 4 apoios. Adho Mukha. No Adho Mukha, se precisar, flexiona os joelhos. Quero ver o alinhamento de vocês, capricha. Se precisar, flexiona os joelhos e traciona a coluna. Isso, gira os ombros para fora. Dá uma flexionadinha nos cotovelos. Cuida com os cotovelos hiperestendidos. A Natália tem o cotovelo igual o meu. Então dá uma dobradinha que a gente tem que fazer uma forcinha aí, não tem jeito. Muito bom. A gente olha para o espaço lá entre as mãos. A gente vem caminhando ou dá um passo longo, um salto, para quem preferir. Cresce a coluna. Exala. Inspira, vai lá em cima, ó, a partir do quadril. Toca as mãos lá no céu, traz esse céu no coração. Fecha os olhos aqui um pouquinho, respira profundo. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira. E exala. Agradece a você mesmo por estar aqui, por ter tido essa disciplina, essa intenção de estar aqui, nesse momento de autocuidado e autoconhecimento. E agora a gente inspira de novo, eleva os braços, exala, mergulha. Inspira, cresce a coluna, exala, mãos firmes no chão, desce devagarinho. Inspira, abre o peito. Exala, eleva o quadril.
Muito bom. Agora o pé direito sobe, vai lá em cima. E aí ele chega lá entre as mãos. Ancora bem firme esses pés no chão. Inspirou, empurra o pé no chão, a gente sobe. Segura lá nos cotovelos, ó. Leva o cotovelo bem para cima, depois o outro. E vem criando esse espaço nas laterais do nosso corpo. E aí sim, a gente abre o peito, mas ó, aquela ação dos bandas, puxa a pube para frente. Abre o coração, mas preservando a saúde da lombar. Inspirando, eleva os braços, gira, abre para lateral. Agora a gente vai estendendo o joelho. Quem quiser praticar com o bloquinho, já prepara o seu bloquinho, a gente prepara o nosso Trikonasana. Então, desliza o quadril lá para o pé de trás, cresce o tronco lá na frente. E a gente apoia a mão lá no bloquinho, no chão, na perna. Encaixa o queixo, ó, faz esse ajuste para preservar a saúde da sua lombar. Ativa bem o arco do pé direito, principalmente. Lembra que você não precisa olhar para a mão lá de cima, pode manter o olhar para o centro. Só encaixa o seu queixo, faz essa ação como se fosse alongar a nuca. E devagarinho vem descendo a mão esquerda. A gente deixa todo o corpo alinhado com o pé direito. Se quiser, se você tiver com um bloquinho, pode apoiar o bloquinho um pouquinho mais para fora e o pé de trás também pode vir um pouquinho mais para fora. Para a gente fazer agora a torção do Trikonasana. Se você quiser, ó, se for mais confortável para você, flexiona o joelho direito e a gente faz a torção no ângulo lateral, no Parshivakonasana. Senão a gente faz a torção no Trikonasana. E respira. E volta devagarinho. Mãos firmes no chão. Pé direito vai lá para trás. Flexiona os braços. Se precisar, toca com os joelhos no chão. Inspira, abre o peito. Cuida da sua lombar, ativando os bandos. Exala, eleva o quadril. Pé esquerdo sobe. E vai lá na frente. Ancora bem no chão, inspirou, ó, puxa a pube para frente para refinar esse bando, essa proteção lá na sua lombar. Eleva os braços, segura lá nos cotovelos. E aí a gente puxa um cotovelo para cima, depois o outro, dando espaço nessas laterais do nosso corpo. São muito importantes para a saúde da nossa coluna. Inspira, abre o peito. Estende os braços, gira lá na lateral, a gente só passa pelo Virabhadrasana 2 e aí já prepara para o Trikonasana, eleva os dedos do pé esquerdo, ativando bem esse arco plantar, inspira, ganha espaço, exala, o quadril vai para trás e o tronco lá desliza na frente. Toca no bloquinho, na perna, no chão, como você preferir. E faz o seu Trikonasana. Mantendo o seu alinhamento, encaixa bem esse queixo, alongando a nuca. Olha para a mão de cima se for confortável para você. Ou lá para a mão de baixo. E aí, devagarinho, a mão que está lá em cima, ela vem descendo. Se quiser, ó, ela apoia mais para a borda lateral do tapetinho, o pé de trás também. Se precisar, flexiona o joelho da frente, faz a variação do ângulo lateral em torção.
Senão a gente entra no triconássimo em torção. E aí, devagarinho, vem retornando. Agora, a gente abre aqui para a lateral, caminha com as mãos, afasta um pouquinho mais os calcanhares em relação aos dedos dos pés, deixa os dedos dos pés um pouquinho mais para frente. Apoia as mãos lá no chão e a gente vai fazer esse movimento assim, ó, de balançar para frente e para trás. Para frente e para trás. E aí a gente vai fazer um movimento como se a gente fosse fazer um adomuca aqui. Deixa a pontinha dos dedos das mãos lá na frente, leva o seu quadril lá para trás, como se a gente fosse cair para trás mesmo. E vai dando esse espaço na coluna, mas também um espaço lá entre os isquios. Ativa seu abdômen, recolhe o umbigo para dentro e para cima. Muito bom. E agora devagarinho vem alinhando as suas mãos com a altura da sua cabeça. Inspira, abre o peito aqui e exalando, vem caminhando com as mãos agora alinhadas lá com os pés. E aí a gente vai levando o topo da cabeça lá na direção do chão. Respira profundo. Volta devagarinho. E agora a gente caminha com as mãos lá na direção do nosso pé da frente. Esse pé ancora bem no chão e o pé lá de trás, ó, vem suavizando. A gente vai elevando esse pé, vai elevando o nosso tronco e trazendo esse joelho aqui para frente. Abraça o joelho, inspira, a gente permanece aqui para trabalhar o nosso equilíbrio. E aí, devagarinho, essa perna volta lá para trás. A gente entra no Adho Mukha. Pé direito vai à frente. Vem suavizando o apoio do pé esquerdo lá atrás. Vem elevando o pé, a perna, o tronco. E abraça o joelho. Encontra o seu equilíbrio, ativa os bandos. E devagarinho a perna vai voltando lá. Apoia os joelhos no chão. Cruza as pernas lá atrás e vem transferindo. Quadril lá para trás. Agora eu vou fazer o espelho de vocês. Então a gente vai flexionar o joelho esquerdo. Flexiona o joelho direito. Inspira, cresce a coluna. E exalando, vai fazendo a flexão a partir do quadril. Aqui já começou a esfriar, voltar por roupa. Então vai fazendo essa flexão lá a partir do teu quadril. Então a intenção não é levar a testa no joelho, embora o nome do asana seja esse.
A intenção é levar o topo da cabeça lá no pé. Essa é a intenção, pelo menos, de crescer nesse movimento. Inspira, retorna devagarinho. A gente só sobe esse joelho, passa lá para o outro lado, o apoio do pé, puxa a pele do abdômen e a gente faz aqui uma torção. Inspirando, retorna devagarinho. A gente muda a posição das pernas, agora flexiona a perna esquerda. Inspira, cresce, puxa a pele dos glúteos lá para trás. Inspira, ó, cresce, traciona. E a flexão, ó, vem a partir do quadril. E aí a gente vai lá na frente. Respira. E aí a gente volta devagarinho, eleva esse joelho, cruza lá para o outro lado, puxa a pele do abdômen e faz a torção. Então cresce bem sua coluna antes de torcer. Volta devagarinho. A gente vai deitando. Então inspira, abre bem o peito, exalando, ó, vem trazendo essa ação lá pelo abdômen, arredondando a coluna, descendo vértebra por vértebra. Primeiro desce um bloco, que é o sacro, e aí tenta ir sentindo vértebra por vértebra. Muito bom. Mantém os pés bem firmes no chão. E agora a gente inspira, ó, cria como se fosse um túnel entre a lombar e o chão. E aí carimba a lombar no chão. De novo, ó, cria esse túnel, ó, faz um buraco. E aí empurra a lombar contra o chão. Mais uma vez, cria um túnel. Carimba a lombar contra o chão. E a partir daqui, ó, empurra os calcanhares contra o chão, o quadril vai se elevando. Os joelhos, ó, vão na direção oposta à nossa cabeça, então a gente quer dar espaço aqui no encaixe do fêmur. As mãos vão se entrelaçando lá atrás. Caminha com os teus ombros, com as tuas escápulas, dando espaço. Empurra os calcanhares contra o chão. Quadríceps ativa, glúteos ativos. Leva o externo na direção do queixo. E respira. Devagarinho vem descendo. A gente aproxima os joelhos, abraça os joelhos um pouquinho. E aí a gente segura lá nos pés e afasta os joelhos. Faz uma borboleta deitada aqui. E a intenção, ó, é a gente apontar os nossos joelhos para a lateral e para longe. Faz essa ação de empurrar um pé contra o outro, para a gente conseguir afastar bem um joelho do outro.
E aí sim a gente segura nos pés, vem afastando um pé do outro e vem brincando com as pernas. Estende uma perna, depois a outra. E agora aqui, eu quero que você se prepare para fazer a sua invertida. Eu vou te dar 3 opções, 4 na verdade. A gente pode fazer uma invertida restaurativa com um bloquinho ou com um bolster, só colocando o bolster abaixo do quadril. A gente eleva as pernas. Dá para fazer invertida sobre os ombros ou Viparita Karani. Dá para fazer invertida sobre a cabeça, se você já domina. E dá para fazer também uma invertida bem desafiadora para você, tipo treinar a parada de mão, ou Cincha Mayurasana, se você já está treinando. Escolha. Ou talvez, deixa eu ensinar isso para vocês que é bem gostoso. Para as meninas que estiverem na sua lua, se você tiver um bloquinho, um bolster, uma almofadinha, você faz a borboleta deitada assim, ó, inclinadinha, uma delícia. Você deita, afasta as pernas e faz uma rampinha e abre o peito. Para as meninas que estiverem no seu ciclo menstrual. E aí você escolhe a variação que for adequada para você. Para quem escolheu a invertida restaurativa, a compensação pode ser restaurativa também. Um peixe restaurativo. Então a gente pode apoiar o travesseiro lá atrás das costas e soltar o corpo. Pode trazer os braços aqui. E aí, para quem fez invertida sobre os ombros, faz o peixe convencional e sobre a cabeça a postura da criança. E para quem já finalizou sua sequência de invertidas e compensações, se você tiver um bloquinho, uma almofadinha, um travesseirinho aí, queria que todo mundo fizesse um pouquinho dessa extensão restaurativa antes da gente ir pro Shavasana. Então respira. Depois da sua invertida, da sua compensação, bem entrega aqui. Respira profundo, solta todo o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundo e solta. E agora a gente vira para o lado. Se você quiser usar a almofada no seu Shavasana, a gente pode transferir ela para baixo dos joelhos. Então, deixar, para quem tem desconforto lombar, é super indicado a gente flexionar um pouquinho esses joelhos e manter esse apoio abaixo dos joelhos. Então, agora, eu quero que você busque um ambiente bem confortável para você fazer o relaxamento. Se você tiver alguma coisa para cobrir seus olhos, deixa eu só ajustar a música aqui. Calma, não é? Tá me obedecendo. Agora foi. Se tiver alguma coisa para cobrir teus olhos, se tiver um aroma para você colocar no ambiente. E aí você prepara esse ambiente perfeito, porque a gente prepara muito para os nossos alunos.
Então é importante a gente preparar para a gente também. E aí você procura uma posição confortável, inspira profundo, solta todo o ar. Mais uma vez, inspira profundo, solta todo o ar. E mais uma vez. E agora você não precisa fazer mais nada. Desfruta dessa sensação no seu corpo quando ele recebe essa informação. Agora você não precisa fazer mais nada. Inspira profundo e solta todo o ar. E agora sente teu corpo sendo acolhido pela Mãe Terra, com segurança, estabilidade. E aí permita que toda a musculatura possa se soltar e relaxar.
E agora vem percebendo os teus pés, as tuas pernas, suas coxas. Percebe sua pelve, seus quadris. Toda a sua coluna. Abdômen, órgãos internos. Relaxa o peitoral, dando espaço para o coração. Relaxa os ombros, os braços, as mãos, o rosto. Relaxa os lábios, a língua, a testa. E no seu tempo, vem se conectando com a sua respiração mais uma vez. E vem fazendo uma mentalização, seu sankalpa. Uma mentalização de uma frase positiva conjugada no presente, com algo a ser realizado. Repete ela 3 vezes mentalmente. E aí, no seu tempo, vai fazendo uma respiração profunda, trazendo pequenos movimentos num despertar, sem pressa. Faça pequenos movimentos. Vira de lado, se acorde. E aí você vem se preparando para sentar. E aqui na posição sentada, eu te convido a fazer o Bumudra. A gente faz um Vzinho de paz e amor com as mãos e toca a pontinha dos dedos no chão. Respira profundo. Sente essa estabilidade na sua coluna que esse aterramento nos traz. Esse mudra nos conecta com a terra, com a firmeza, com a segurança, permitindo que a nossa coluna cresça em direção ao céu. Aquietando também as nossas ondas mentais,
nossas oscilações emocionais. Então, se conecta com essa base firme, segura, que te permite crescer em direção ao céu. E com essa intenção de que a prática de yoga nos traga segurança, conforto e estabilidade para o nosso corpo físico, para o nosso corpo energético, para o nosso corpo emocional. Com essa intenção, a gente vem encerrando a prática, trazendo as mãos unidas em frente ao coração e vibramos juntos o mantra 1. Inspira. Om Shanti 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 Hari Om. Hari Om. Namastê. Todo mundo bem? Muito bem. Então a gente faz como da outra vez, a gente dá 15 minutinhos de intervalo. Ó, a gente pode voltar 10h26. São 10h11, pode ser? 10h25 eu já tô aqui. Até daqui a pouco.